Lei penal no espaço, agora a questão de se o crime aconteceu aqui no país ou aconteceu fora, quando que a lei penal nossa se aplica lá fora, quando que a lei estrangeira se aplica aqui dentro. Vamos ver esses assuntos aí. Bom, regra, o princípio da territorialidade da aplicação da lei penal. Aplica, diz o artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira, não importa esse miolinho, ao crime cometido no território nacional. Então, o crime foi cometido no território nacional, vale a nossa lei, lógico, é o princípio da soberania. A nossa justiça, o Brasil, a República Federativa do Brasil, é soberana no seu território. Se um crime aconteceu aqui, ele deve ser julgado pela justiça brasileira. E o que compreende o território? Aí nós temos o território, o solo propriamente dito, o subsolo, por exemplo, a exploração de minério depende de autorização da União, ainda que seja a 1.000 metros de profundidade, por exemplo, exploração de petróleo, etc. O espaço aéreo, correspondente ao território, e também o mar territorial, que é uma faixinha de 12 milhas marítimas, o que equivale a 22 quilômetros e 200 metros. Os crimes que acontecerem nessa faixa de 22 quilômetros do mar territorial serão julgados pela justiça brasileira. Fora, além dessas 12 milhas, aí nós partimos para as chamadas águas internacionais, que também esse assunto vai ter importância daqui a pouquinho. Bom, agora há pouco eu pulei aquele miolinho do artigo 5º, mas vamos à leitura dele agora. Aplica-se a lei brasileira, aí o miolo, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. O que quer dizer sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional? Que eles devem ser respeitados. Então, se houver choque entre uma norma de direito penal brasileira e uma norma derivada de uma convenção ou tratado ou regra de direito internacional, prevalece a regra especial, que é da convenção ou tratado. Bem, nós já explicamos outro dia como é que as convenções, os tratados são formulados, mas sinteticamente. Alguém representando o povo brasileiro vai lá em Roma, por exemplo, num congresso, e lá ele representando o Brasil, pode ser um embaixador, pode ser o presidente da República, pode ser um ministro, ele vai e ele assina um tratado. Esse tratado, as normas do tratado, ainda não entraram em vigência no Brasil. Aí essas normas, esse tratado, ele é submetido ao Congresso, e o Congresso Nacional, se aprovar aquelas normas, baixa um decreto legislativo. Esse decreto legislativo vai para o presidente da República a sanção presidencial, como se fosse uma espécie de lei. Então, a partir daí, essas normas, elas valem no nosso ordenamento jurídico e têm um status diferenciado relativamente à lei local, à lei brasileira. Se houver um conflito entre uma norma de um tratado e a do Código Penal, prevalece a do tratado. E quais são as principais convenções que o Brasil assinou aí, que tem repercussão mais ou menos mais importante? Primeiro, a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas. Então, por ela, nós veremos mais para o finalzinho dessa aula, nós veremos que os diplomatas estrangeiros aqui acreditados, eles gozam de imunidade penal. Se eles praticarem um crime aqui, esse crime não vai ser julgado pela justiça brasileira. Ele vai ser julgado pela justiça estrangeira, a não ser que o país estrangeiro abra mão dessa imunidade. Então isso está na Convenção de Viena. Abrimos mão da nossa soberania e um crime que foi praticado no nosso território não vai ser julgado aqui, mas sim lá no país de origem do diplomata. Então isso é uma exceção à regra, ao princípio da territorialidade. Temos também aquilo que nós falamos outrora, o Tribunal Penal Internacional, que é da ONU, e ele pode avocar questões de repercussão internacional, grave violação de direitos humanos aqui no Brasil. Aí, se o Tribunal Penal Internacional achar que a justiça brasileira pode não ser célere, não ser competente, não ser isenta, quem sabe, né, para julgar esse caso, o tribunal pode avocar o julgamento do caso. Um exemplo que poderia ser levado ao TPI, se à época o Brasil
já tivesse submetida a ele, seria o caso da chacina do Carandiru, então, onde 111 presos foram mortos numa situação de reocupação uma casa de detenção lá em São Paulo. Então, se entende que houve uma grave violação de direitos humanos, isso teve uma repercussão internacional e poderia ser um caso de avocação. Mas nós não temos nenhum exemplo concreto. A submissão do país ao Tribunal Penal Internacional não estava previsto originalmente na nossa Constituição. E somente numa emenda constitucional, que eu não vou me lembrar o nome aqui, o número, talvez de 2005, é que daí nós passamos a nos submeter ao Tribunal Penal Internacional. E a terceira exceção é o respeito que se tem por navios e aeronaves de governos estrangeiros. Ou melhor, vem o presidente dos Estados Unidos aqui e vai e pousa lá em Brasília com a sua aeronave oficial do governo norte-americano. Acontece um furto lá dentro. Então, neste caso, esse furto não vai ser julgado pela justiça brasileira. Respeitando a aeronave do presidente estrangeiro, nós abrimos mão da nossa soberania e entregamos o caso para julgamento da justiça, nesse caso dos Estados Unidos. Então, mais uma exceção ao princípio da territorialidade. Mesmo crimes tendo acontecido aqui no Brasil, a nossa justiça não vai julgá-lo. Agora vamos ver o outro lado. O lado em que um crime acontece no estrangeiro e a justiça brasileira é que vai julgar. Então, lá nós temos no artigo 7º esses casos, basicamente, depois temos mais um outro detalhe no final. Aplicação da lei brasileira incondicionada, são as hipóteses do inciso 1º, e condicionada, são as hipóteses do inciso 2º. Qual que é a diferença? Incondicionada significa que não depende de nada. A ocorrência do crime vai ser julgada, esse crime vai ser trazido à justiça brasileira, independentemente, por exemplo, se o autor do crime é brasileiro, não é brasileiro, se ele entra no território nacional, se ele não entra, se tem tratado de extradição, não importa. Nós vamos julgar esse crime independentemente de qualquer condição. E, obviamente, o item de baixo, condicionada. Condicionada a quê? Condicionada a alguns requisitos que a gente vai estudar agora. Vamos começar primeiro, então, pelos casos de extraterritorialidade incondicionada. Então, independentemente de quem praticou, se o criminoso entrou no país ou não, esse crime vai ser julgado pela lei brasileira. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, nunca tivemos um caso desse, né? Mas o presidente da República pode estar lá na Europa, sofreu um atentado, esse crime vai ser colhido pela lei penal brasileira e ele vai ser julgado aqui. Ah, mas e se ele for julgado lá? Bem, não importa, nós vamos julgá-lo aqui. Se um dia a gente conseguir prender o indivíduo para ir para a execução, a pena que ele eventualmente cumpriu lá, ela é descontada da pena daqui. Esse processo se chama detração. Segunda hipótese, crimes contra bens, serviços ou interesses da administração pública direta e paraestatais, tanto da União, quanto dos estados do Brasil, quanto dos municípios do Brasil. Ué, mas um estado do Brasil tem alguma representação fora? Não é só a União que pode ter embaixadas, consulados? Não. Eventualmente, por exemplo, o estado de São Paulo, que é um estado pujante em termos industriais, pode querer manter uma representação do estado lá nos Estados Unidos, para promover o comércio entre o estado de São Paulo e os Estados Unidos. Enfim, qualquer lesão a esses bens, serviços ou interesses da administração pública, seja da União, estados ou municípios lá fora, esses crimes serão julgados pela justiça brasileira. Crimes contra a administração pública brasileira por quem está a seu serviço. Então, temos uma embaixada brasileira em Portugal, um servidor pratica um crime lá dentro da embaixada, por exemplo, um peculato, se apropria de verba do governo. Então esse crime vai ser, mesmo tendo acontecido em Portugal, ele vai ser colhido pela justiça brasileira. E temos esses três itens A, B e C, né, eles se aproximam quanto à natureza. Aí temos algo totalmente diferenciado, que é a quarta hipótese, a letra D, o genocídio.
genocídio praticado por brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então não importa onde o crime de genocídio aconteceu. Se o agente for brasileiro, ele vai ser responsabilizado aqui. Ou então, se não for brasileiro, se praticar o genocídio e tiver domicílio aqui, então esse crime também vai ser julgado pelo Brasil. Lembrando que existe uma lei específica tratando dos crimes de genocídio, é uma lei bastante antiga, salvo engano dos anos 50, e ela especifica quais são as condutas do genocídio. Genocídio não é só pegar uma metralhadora e atirar em todas as pessoas de uma raça, etnia, cor, com a intenção de extinção daquela categoria. O genocídio também pode caracterizar, por exemplo, com atividades de esterilização desses integrantes dessa etnia, raça, etc. Então não envolve morte, mas envolve, no caso, morte da própria raça em função da esterilização que se possa realizar. Não, eu não creio que no Brasil alguém já tenha sido julgado por genocídio. Falamos, no primeiro caso, dos casos de extraterritorialidade incondicionada. Agora vamos para os casos de extraterritorialidade condicionada. Nessa tabelinha que vou apresentar aí no vídeo, nós temos do lado esquerdo os crimes, os tipos, e do lado direito as condições. No caso dos crimes aí, obviamente que eles são itens alternativos. Aí nós estamos vendo 3 itens, letra A, B e C. São 3 situações distintas. Basta um desses itens para prosseguirmos na nossa análise. Então vamos lá. Crimes previstos em tratado ou convenção. Não existe tipificação de delitos em tratados ou convenções. O que existe é obrigação do país. O Brasil assina um tratado se comprometendo a reprimir o tráfico de drogas. Não existindo um tipo penal de tráfico de drogas no Brasil, o Brasil vai ter que criar uma lei tipificando esse crime. O Brasil assinou um tratado se comprometendo a reprimir a prostituição infantil. Se não havia um tipo penal tratando da matéria, o Brasil se compromete a criar esse tipo penal na nossa legislação interna. Então, crimes previstos em tratado, na verdade, não é um crime tipificado em tratado, mas um crime mencionado no tratado e depois tipificado na nossa legislação. Então, nós temos esses exemplos aí: tráfico de drogas, tráfico de mulheres internacional à prostituição, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tráfico de munição. São crimes que o Brasil assinou tratado se comprometendo à repressão. Então vamos lá. Alguém pratica um crime de tráfico de drogas que está previsto lá fora, está previsto num tratado. É um dos primeiros tratados que o Brasil assinou em termos criminais, foi o de repressão ao tráfico de drogas. Não vou saber aqui o ano, mas é bem antigo, tá, do século passado. O Brasil assinou esse tratado, estabeleceu o tipo penal específico. Aí acontece um tráfico de drogas lá fora. Esse crime praticado lá na Tanzânia, ele pode ser julgado pela justiça brasileira? Bem, já atendeu a um dos itens da tabelinha, o primeiro aí. Basta um deles. Agora vamos para o lado direito da tabelinha. Quais são as condições que esse tráfico de drogas praticado na Tanzânia vai ser colhido pela lei penal brasileira? Esses itens agora são cumulativos, quer dizer, todos eles têm que ser ocorrentes no caso concreto. Então, primeiro, o agente tem que entrar no território nacional. Então, aquele que praticou o crime lá na Tanzânia, ele tem que entrar aqui no Brasil. Segundo, tem que haver punibilidade da conduta e inexistência de coisa julgada no estrangeiro. Quer dizer, a conduta tem que ser punível lá na Tanzânia, o tráfico de drogas na Tanzânia tem que ser proibido, como é aqui, e ele não pode ter sido julgado já com trânsito em julgado. E terceiro, esse crime tem que ser um dos crimes que o Brasil admite a extradição. Nós já falamos da extradição outrora, né? Mas, por exemplo, os crimes políticos, os crimes de opinião, não sujeitam o indivíduo à extradição. Tem mais outros itens, por exemplo, o Brasil não extradita a gente para ser executada a pena de morte contra ele ou pena de prisão perpétua. Então, se o país quiser receber
alguém que ele está requerendo a extradição, eles têm que assinar um compromisso que não vão, por exemplo, executar a pena de morte contra ele. Vão ter que atribuir outra pena, mas não a pena de morte. Bom, então, nesses casos, nós tivemos o complemento, um dos itens do lado esquerdo, né, crime previsto em tratado, no caso do tráfico de drogas, e houve o preenchimento dos 3 itens. Então, esse crime que foi praticado no estrangeiro, agora pode ser julgado no Brasil. Além dos crimes previstos em tratado, nós temos ainda os crimes praticados por brasileiro. Qualquer crime praticado por brasileiro no estrangeiro pode ser julgado aqui no Brasil, desde que entre o agente no território nacional, haja punibilidade aqui e lá no estrangeiro quanto àquela conduta. Ele não pode ter sido julgado com trânsito de julgado lá, julgado com a sentença com trânsito de julgado, e tem que ser um dos crimes que haja a possibilidade de extradição pela lei brasileira. A lei brasileira que trata dos detalhes de extradição é a Lei 6.815 de 1980. É só lembrando agora que talvez essa lei tenha sido revogada, outrora eu vou confirmar, porque tem uma nova lei de estrangeiro aí. Bom, e a última possibilidade quanto aos crimes são os crimes praticados em aeronaves, embarcações brasileiras privadas, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Porque isso vai depender da lei. Por exemplo, um navio de bandeira brasileira não público. Um navio de bandeira brasileira, quer dizer, o navio tem registro no Brasil, tem bandeira brasileira e está no porto da Grécia, num porto qualquer da Grécia. E daí, pela lei da Grécia, eu estou chutando, né? Não sei se isso acontece. Pela lei da Grécia, somente a Grécia não julga crimes praticados a bordo de navios quando são de bandeira estrangeira. Vamos supor que há essa regra. Daí esse crime ia ficar sem julgamento. Nem a Grécia ia pegar, nem o Brasil ia pegar. Por isso, essa última possibilidade. Bom, nós vimos até agora há pouco que existem os casos. Esse aqui é o Benício. Vem cá, Benício, falar um oi para a turma. Esse aqui é o Benício, meu enteado, garotão esperto demais. Fala oi pro pessoal. Oi. Então tá, deixa eu prosseguir. Então nós temos os casos de aplicação extraterritorial, crimes que acontecem lá fora, condicionada e incondicionadamente. Falta uma terceira espécie ainda, que é a questão de bandeira da aeronave. Então, se o crime é cometido em alto mar ou espaço aéreo internacional, tanto faz se a bandeira, se a aeronave é pública ou privada. Então, tanto faz. Águas internacionais, aplica a regra da bandeira sempre. Em se tratando de mar territorial das pessoas ou aeroporto de outros países, aí nesse caso, isso só vale para as aeronaves públicas brasileiras. Então, assim como nós respeitamos as aeronaves e as embarcações dos governos estrangeiros aqui aportadas ou nos aeroportos daqui, nós também, pela nossa lei, meio que exigimos esse respeito da nossa soberania. Afinal, é a nossa aeronave do nosso presidente que se encontra lá na Itália. Se acontecer um crime a bordo dessa aeronave, esse crime vai ser julgado pela lei brasileira. Lugar do crime. Este artigo aqui, artigo 6º, ele vai nos ajudar para resolver a questão que pode surgir quando alguém começa a ação ou realiza a ação toda no estrangeiro e o resultado acaba surgindo aqui, como quando alguém numa fronteira lá do Paraguai, lá de Ciudad del Este, ele atira contra alguém no território brasileiro com um fuzil. Isso é perfeitamente possível, né? Um fuzil pode alcançar aí uns 7 quilômetros de distância. Ou então quando alguém envia uma bomba, pratica a ação lá e o resultado é aqui, ou vice-versa. Como é que fica isso aí? Vamos ver o artigo 6º, que acaba encampando uma teoria chamada teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ou seja, a conduta, no todo ou em parte.
bem como onde se produziu, ou deveria, no caso de tentativa, produzir-se o resultado. Então, tanto faz. Se o crime foi praticado no Brasil e o resultado é no Paraguai, a lei penal brasileira colhe. Se o crime é praticado no Paraguai e o resultado vem aqui para o Brasil, se consuma aqui no Brasil, a lei penal brasileira se aplica. Então, por que se fala que se adota a teoria da ubiquidade? O que é uma coisa ubíqua? Uma coisa ubíqua é que se divide. Então, vocês imaginem, estamos lá em cima da ponte que divide do Rio Paraná, lá, que divide Cidade Leste de Foz do Iguaçu. Então, a lei penal brasileira, ela se divide tanto para o Brasil como para o Paraguai. Se a ação ou o resultado aconteceu no Paraguai, e desde que a ação ou o resultado tenha acontecido no Brasil, enfim, colocou um pé no Brasil, a lei penal brasileira colhe esse crime. Ah, mas e se o Paraguai também colhe esse crime? Bem, aí nós teremos dois processos, e enfim, isso aí vai se resolver posteriormente. Quem é que vai estar com a gente, se vai cumprir pena, não vai cumprir pena, se cabe extradição, não cabe extradição, isso é outra história. Então, conclusão, se ao menos a conduta, como é que se pratica um crime? Mediante uma conduta. Essa conduta pode ser ativa ou omissiva. Então, tanto faz se a conduta ou o resultado aconteceu aqui no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira e haverá processo penal aqui. Vamos falar agora a respeito de imunidades. Aqui o assunto é pessoas que, em razão do exercício de alguma função ou de estar em alguma situação especial, elas não estão sujeitas à aplicação da lei penal brasileira. Então vamos chamar isso de imunidades. Bom, nós temos uma divisão quanto doutrinária a respeito das imunidades. Temos a imunidade material, que diz respeito aos tipos penais. Então, se eu disser que aquela pessoa goza de imunidade material, isso significa que a conduta que ela vai praticar não é punível. Se não é punível, não tem por que ter inquérito, não tem por que ter processo, não tem por que ter prisão em flagrante, etc. E do outro lado nós temos a imunidade chamada formal ou processual. É quando vai ter processo, entretanto o indivíduo tem alguns privilégios, algumas imunidades. Por exemplo, foro especial, por exemplo, não pode ser preso ao longo do processo, e são privilégios processuais na verdade. Quanto à pessoa, nós temos basicamente a imunidade diplomática, daquilo que nós já falamos hoje, da Convenção de Viena. Daqui a pouco a gente volta a falar disso, faz menção às normas brasileiras aplicáveis. E temos a imunidade parlamentar, que se aplica ao pessoal do poder legislativo no país, conforme veremos daqui a pouquinho. Temos mais 3 situações para finalizar esse assunto, então vamos começando a falar sobre imunidade diplomática. Então, em 1962 ou 1, não tenho certeza, alguém assinou a Convenção de Viena lá pelo Brasil, um decreto aí. Essa Convenção de Viena, ela diz que os diplomatas gozam de imunidade de jurisdição penal, ou seja, eles não respondem por nenhum ato delituoso aqui no país onde eles estão trabalhando. Tecnicamente, chama-se o diplomata estrangeiro, que já foi reconhecido pelo Brasil como representante do estrangeiro, a gente fala-se que ele está aqui acreditado, quer dizer, ele apresentou as credenciais lá. O embaixador do Paraguai é designado pelo presidente do Paraguai para ser embaixador aqui no Brasil. Ele vem e apresenta as credenciais dele ao Ministério das Relações Exteriores, ao presidente da República eventualmente, e daí ele é reconhecido como representante do governo paraguaio aqui, ele está aqui acreditado. Ele goza de imunidade de jurisdição penal. Mas não é só o diplomata. A família do diplomata também goza de imunidade. O pessoal da embaixada também, relativamente ao seu serviço, goza de imunidade. Então, só lendo a lei, são muitos itens aí, só para alertar que não é só o diplomata, mas também os familiares e às vezes, em alguns casos, até mesmo os servidores. Inclusive brasileiros que trabalham dentro da embaixada, quanto aos assuntos profissionais, eles gozam de imunidade também. Se o Brasil não obedecer essa convenção, bem, se não obedecer a convenção,
nós sofreremos as sanções internacionais cabíveis. Estava me esquecendo de falar, o direito de imunidade não pertence ao diplomata, pertence ao país de origem. Então, neste caso, se o embaixador, o Paraguai, o presidente do Paraguai possivelmente, abrir mão da imunidade do seu embaixador, num caso concreto aqui no Brasil, aí ele entregue à justiça brasileira. Já aconteceu isso uma vez lá nos Estados Unidos. Um embaixador de um país da Europa Oriental, ele, embriagado, ele atropelou e matou umas pessoas, inclusive uma brasileira, lá em Washington, capital dos Estados Unidos. E daí o país dele, não lembro se Sérvia, algum desses países novos, dos Balcãs ali, o país abriu mão da imunidade e entregou o embaixador para a justiça dos Estados Unidos. Ou seja, ou é prisão perpétua ou é morte. Bom, vamos ver então qual é a base jurídica da imunidade parlamentar. Artigo 55 da Constituição. Os deputados, aqui não fala se trata de deputados federais ou estaduais, mas por enquanto entenda-se federais. E senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Nós temos outros artigos da Constituição, aí referidos no slide, que estendem essa imunidade aos deputados estaduais e também aos vereadores. Portanto, todos os integrantes do Poder Legislativo no país, nos 3 níveis, gozam dessa imunidade. E em que consiste essa imunidade? Bem, qualquer crime que se possa praticar meramente emitindo-se opiniões, ou palavras, ou votos, como calúnia, difamação, injúria, esses crimes, quanto a eles, há imunidade. Eles não podem responder a processo penal quanto a esses crimes. Há detalhes a respeito disso, claro. Há dúvida, alguma discussão na doutrina, qual é a natureza jurídica dessa imunidade. Apesar da discussão, eu entendo que se trata de uma causa de exclusão de punibilidade. Para mim, a conduta é típica, é antijurídica, porque não é uma permissão para caluniar. Não existe uma permissão para caluniar. Não é legítima defesa, está a necessidade. Então, para mim, não é uma excludente de crime. E não é uma excludente de culpabilidade, que a culpabilidade pode ser excluída quando o indivíduo não sabe o que está fazendo. O parlamentar aí sabe muito bem o que está fazendo. Então, para mim, é crime. Fato típico, antijurídico e culpável. Só que não há punibilidade. Mas daí pode entrar com uma ação de reparação de dano? Não pode também, porque como nós vimos da leitura do artigo anterior, a imunidade também é cível, então não pode ter ação de reparação de dano contra eles. O parlamentar não tem o direito de falar o que bem entende, aquilo que se está em análise, se ele pratica o crime ou não, tem que ter correlação com a atividade parlamentar, seja ele na tribuna, seja ele na discussão lá dentro do parlamento, numa questão de uma entrevista dada dentro do parlamento, dentro do Congresso, isso é uma atividade parlamentar. Agora o indivíduo ir lá na televisão, dar uma entrevista e ali praticar uma calúnia contra alguém, aí não tem a ver com a atividade típica parlamentar a priori, né? Quando que o parlamentar começa a ter direito dessa imunidade? Todo mundo poderia pensar, desde o dia 1º de janeiro, quando ele toma posse. Mas não, diz a Constituição, que é desde a diplomação do parlamentar. E o que é a diplomação? É quando a Justiça Eleitoral, ela convoca os eleitos para receberem um documento chamado diploma, que é um atestado de que eles foram eleitos e que vão tomar posse dali a alguns dias. Geralmente isso acontece, as eleições acontecem em outubro, né? Então, muito provavelmente essa diplomação vai ser feita no final de novembro ou começo de dezembro. E quando que termina o direito de imunidade? Termina quando terminar o mandato. Esse direito à imunidade é um direito indisponível, ou seja, o parlamentar não pode abrir mão dessa imunidade. Uma vez em Brasília eu vi na televisão, quando eu estava em Brasília, eu vi uma cena de Brasília quando um parlamentar tinha falado algo a respeito da vida do outro, e daí cogitou-se que esse outro poderia entrar com uma ação contra ele, pelo
privada. Ele disse, eu abro mão da minha imunidade, pode entrar com uma ação contra mim, porque eu vou provar a verdade. Isso não pode. Ele não tem a possibilidade de abrir mão da imunidade. Enfim, não teve processo. E para acabar, outros casos de imunidade. Os menores de 18 anos, pela Constituição e também pelo Código, eles estão imunes à jurisdição penal. Então, disse que menor está sujeito só à legislação própria, no caso, atualmente, o Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente fala o seguinte, quando o menor pratica uma conduta que no Código Penal, ou lei penal extravagante, ou contravenção penal, se enquadra ali como delito, isso vai caracterizar não crime ou contravenção, mas sim infração. Por essa infração, ele vai estar sujeito a algumas medidas socioeducativas, dentre elas a mais rigorosa, que é até o encarceramento. Não me lembro o nome como é que se dá, mas em outros termos é o encarceramento. Então, assim, menor de 18 anos estava junto com outras pessoas que praticaram um crime, a situação dele, ele vai até ser ouvido na delegacia, mas vai ser entregue à Justiça da Infância e da Juventude. Aí lá toma-se os procedimentos da infância e da juventude. Ele não pode ficar preso, misturado com outras pessoas, ele tem que ser entregue à disposição da Justiça da Infância e da Juventude. O Código Penal também estabelece no artigo 142 a imunidade, que se fala, a imunidade da atividade da advocacia. Então, não é normal, mas dá para entender a situação que as partes na discussão acabam saindo um pouco da casinha e daí podem falar algumas besteiras. Enfim, o código ele diz que é isento de pena quem pratica difamação ou injúria na discussão da causa. Isso vale para os advogados, vale para as partes. Não vale para o crime de calúnia, hein? Calúnia é quando alguém imputa um crime falsamente a outrem. A difamação não é crime quando se imputa a outrem um fato desonroso, mas não criminoso, pode ser uma contravenção ou outra conduta desonrosa. E a injúria é quando alguém atribui uma qualidade negativa a outro, chamar alguém de incompetente, sei lá. Né? E por fim, os crimes patrimoniais não violentos praticados entre cônjuges, ascendentes e descendentes. Então, quando o marido ou a mulher subtrai dinheiro do próprio casal, ou melhor, do outro, né? Isso aí poderia caracterizar furto, e nós vamos ver isso a outra hora, mas há isenção de pena também. O fato é típico, é jurídico e culpável, mas há uma excludente aí de punibilidade. Ok? Fim do assunto. Próximo tema, falaremos sobre o que é fato típico e vai ser algo de muita importância. Ok, vamos para os últimos tópicos agora, 3 tópicos bem rápidos. Pena cumprida no estrangeiro. Nós vimos que há a possibilidade de haver 2 processos, um aqui no Brasil e outro no estrangeiro pelo mesmo crime. Quando a lei nossa colhe um crime praticado lá fora, e lá fora também se abre um processo para apurar a responsabilidade. Por exemplo, alguém entra lá na embaixada brasileira e provoca um dano. Então esse crime vai ser julgado aqui, processado aqui, vai possivelmente também lá no estrangeiro. Então nesse caso, havendo 2 processos e 2 penas, aí a pena cumprida no estrangeiro, ela é detraída da pena aqui no Brasil. Acabando, agora muitos vão ter uma surpresa. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para reparação do dano, só para questões cíveis, e segundo, medida de segurança, que é aquele caso do inimputável que vai receber uma medida de segurança. E daí, o que está faltando? Qual é a exceção aí, o inusitado, o bizarro? O bizarro é que nós não executamos penas privativas de liberdade estrangeiras. Então, se alguém pratica um crime lá no estrangeiro, é condenado lá, corre aqui para o Brasil, se esse indivíduo não pode ser extraditado para lá, por exemplo, porque ele é brasileiro, ele vai ficar impune. Nós não cumprimos pena privativa de liberdade oriundas de sentenças estrangeiras.
Só cumprimos aquela parte de reparação de danos para efeitos cíveis e para efeito de medida de segurança. É algo aí que, né, talvez mereça uma mudança na legislação, talvez na própria Constituição. Prazos penais versus prazos processuais. Aqui você tem que entender, voltar àquele assunto, o que é lei penal, o que é lei processual penal, para você fazer a correta aplicação. Então, os prazos penais, eles são computados da maneira mais favorável ao réu. Então, vejamos o exemplo aqui. Vamos supor, não existe isso na lei, mas vamos supor que existisse um crime de ação penal privada, que o legislador falasse assim: a vítima tem 5 dias para entrar com a ação penal privada sob pena de decadência. Se der decadência, extingue a punibilidade. Então vamos lá. O crime foi praticado na segunda-feira. Isso eu coloquei aí na tabelinha, é o fato. Qual é? Fato crime aconteceu na segunda-feira. Poderia se pensar assim, primeiro dia é a terça, mas não. O código diz, lá no artigo 10, que o dia do fato já começa a contar do dia do fato. Se for às 23 horas e 59 minutos do crime, já conta 1 nessa segunda-feira, mesmo sendo no finalzinho do dia. 1 ali, 2 na terça, 3 na quarta, 4 na quinta, sexta-feira é o último dia. Se a parte não entrar com ação penal privada na sexta-feira, ela perde. Se ela achar que o dia do fato não conta e conta só o primeiro, ela vai perder o direito de ação. Por não saber se uma norma é penal ou norma é processual. As normas, nós falamos agora há pouco, as normas que tratam de decadência, que é o prazo que a vítima tem para se manifestar em algumas coisas, ou de prescrição, que é o prazo que se tem para investigar, que se tem para responder o processo penal e depois a execução penal, esses prazos são prazos de direito penal, e daí a contagem é dessa melhor maneira aí. Vejamos mais um exemplo. O fato agora, um fato criminoso aconteceu na terça, e a vítima tem 5 dias para entrar com a ação. Então, o fato criminoso aconteceu na terça, dia 1, já conta 1 aí. Quarta 2, quinta 3, sexta 4, sábado 5. Caiu no sábado. O que eu faço? Tem expediente forense no sábado? Não, não tem. Se não tem e não existe processo eletrônico ali, a pessoa vai ter que entrar na sexta-feira até encerrar o expediente, sob pena de decadência, a decadência ser reduzida depois. Como hoje nós temos o processo eletrônico, você pode trabalhar no sábado, aí a questão não vai ser problema. Você pode ajuizar no sábado. Mas se não tiver processo eletrônico, a parte pode rodar aí. Quando o prazo é contado em meses, por exemplo, alguém praticou um crime e o crime prescreve em 3 meses. Né? Não existe prazo de prescrição de 3 meses, mas vamos só dar um exemplo. O crime foi praticado no dia 10 de outubro. 3 meses depois do dia 10, perdão, aí no roteiro está escrito errado, evidentemente, seria em janeiro de 21. Então nós teríamos, não no dia 10, mas no dia 9, o crime foi praticado no dia 10 de 10. 3 meses adiante, haverá prescrição no final do dia 9 de janeiro de 2021, perdão aí pelo erro. Prazos em anos, mesma coisa. Se o crime foi praticado dia 10, a prescrição dali a 3 anos vai ser dali a 3 anos, não no dia 10, mas no final do dia 9, porque essa é a forma de contar melhor para o réu. Agora vamos, para finalizar, os prazos processuais. Aí a técnica de contagem já é outra, é aquela que é a normal. Aí, para que tipo de ato que vale aí? O juiz fala assim, parte, providencie isso em 5 dias. Ou melhor, o código diz, depois da intimação, o réu tem 5 dias para interpor a apelação. E o promotor também tem 5 dias para interpor a apelação. Como que é a contagem aí? Agora aqui o fato na tabelinha, olhando para a tabelinha, vocês vão ver não mais o fato crime,
Mas já temos um fato aqui que possivelmente é uma intimação ou uma citação da justiça para que a pessoa tome alguma providência se quiser. Obrigatório. Então vamos lá. Alguém é intimado de uma sentença condenatória na segunda-feira. Essa segunda-feira não se computa no prazo. Ela é excluída a segunda-feira, diferente do prazo penal. Então, se a parte tinha 5 dias para apelar, começa o prazo da apelação no dia seguinte, na terça-feira. E daí, vocês vão ver que o último dia vai cair no sábado. Sábado não tem expediente forense, aí fica postergado para segunda-feira. Mesmo que a pessoa possa atuar no Projude, o prazo aí vai para segunda-feira. Ok, no exemplo de baixo, nós temos uma intimação na sexta-feira. O código diz que se a intimação for na sexta, como não tem expediente sábado e domingo, começa a contagem no primeiro dia útil, no caso, a segunda-feira. Então perceberam aí que é completamente diferente o sistema. Para isso você tem que saber se um prazo é processual ou se um prazo é penal. Se é prazo de prescrição ou decadência, é penal. Se é prazo para recurso, se é prazo para tomar uma providência, se é prazo para fazer uma defesa, se é prazo para fazer as alegações finais, isso é prazo processual. Ok? Fim do curso.